Então vamos começar Eu a quero nossa começar. aula de. A a Angélica quer começar, já deu um pulo na frente. Olha, vamos começar a nossa aula fazendo os comentários sobre uma sugestão que eu dei para se fazer em casa, que é tirar três cartas. Não precisa necessariamente falar o tema da pergunta, mas tirar três cartas para fazer o exercício da intuição, da percepção do que essas cartas significam. Bora lá, Angélica. É por isso que eu quero começar. Bom, bom, já que você disse que não precisa falar o tema, é, eu tirei três cartas, mais a carta conselho. É, os livros, os ratos no centro, a mulher e o urso como carta conselho. Bom, eu tenho uma observação. Eu acho que o que eu mais. Quer dizer, estou aprendendo, obviamente, mas a narrativa é complicado, né? Porque está sendo mais complicado, porque à primeira vista eu achei bem difícil ler como os ratos no centro, né? Mas diante daquilo que eu perguntei, eu vou falar como eu, assim, muito com simplicidade. Os livros, como carta deixa eu ver, da minha esquerda, né? O centro do rato, mulher à direita. Os livros, eu estou vindo de um período de muito estudo, conhecimento e descobertas, e o momento atual é de muita intriga, muita preocupação, não é? E a mulher me diz: use a sua intuição, né? Use a sua intuição, o seu poder pessoal. E o urso me diz: seja forte e seja um pouco mais agressivo. Eu perguntei algo no meu plano profissional, né? Só para dar um cenário. Então, foi assim, eu não consegui desenvolver uma narrativa, né? Só olhando para as cartas, foi o que eu, assim, sintetizei, não é? Então, eu queria que você me desse uma orientação. Tá bom, vamos lá então, ótimo, obrigado, porque a gente até abre aí, né? A gente vai falando aos pouquinhos nessa dinâmica de ler, comentar as cartas de vocês, do que virá na frente depois, né? Porque nós não estudamos o livro, não estudamos o rato, não estudamos a mulher, não estudamos o Sim, urso, sim. então a gente vai dando uma pincelada. Vamos lá. Os livros, então, a primeira leitura que a gente faz é que os livros falam de conhecimento, de estudos, né, daquilo que a gente já assimilou. Porém, os livros também, eles falam de segredos, eles falam de coisas que não estão reveladas, coisas que estão ocultas. Os livros, eles vão falar também de coisas ocultas, coisas que não estão Coisa. claras, coisas que estão obscuras, não reveladas, né? Hum, Porque o livro ele fica ali na estante, enquanto você não abrir para ler, ele está oculto, todo conhecimento, toda história que tá tudo oculto, você não sabe de nada, né? Ele também Inclusive no fala, meu baralho, desculpe, os livros estão fechados. Eu não sei se tem algum baralho que aparece o livro aberto. eventualmente pode ter, mas a carta tradicional é O livro fechada, fechado, tá. é o livro fechado. E então, o livro ele traz o quê? Ele traz histórias, ele conta histórias, ele tem narrativas. Então, essa carta, no seu caso, né, pelo que me ocorre aqui, essa aqui, o primeiro livro está aberto em cima, nesse Sim, baralho. Mas ele é, está em cima de uma pilha de livros fechados, né? Quer dizer, é, então tem conhecimentos, tem coisas não reveladas, tá? sim, tá. Quando ele está à esquerda do rato, ele está falando sobre o rato. A carta da esquerda sempre se Se, refere se a essa refere carta central. Os central. ratos estão falando de situações que estão tirando a sua energia.
pequenas situações que estão roendo a sua energia, que estão roubando a sua energia, roubando sua criatividade, roubando seus planos, seus pensamentos, né? Ele tá tirando de você. Então, a minha leitura é que tem situações que você não está enxergando que estão tirando essa energia. E no caso, a mulher, a carta da mulher aqui, ela vai se referenciar a você. Porque originalmente a carta da mulher não é uma cigana, depois que vieram decks trazendo a imagem da cigana, né, porque o tarô foi apelidado, o baralho foi apelidado de baralho cigano, enfim. Mas sempre aqui ela está se referenciando a você. A mim, tá? tá. Então, está se referenciando a você. Aí, quando a gente vai fazer o espelhamento, que eu já comentei algumas vezes, do livro com a mulher, aí sim ele vai falar de buscar conhecimento. Então, buscar clareza, abrir esse livro, olhar para dentro, ver o que é que está tirando a sua energia, né? E aí, quando você tira o urso como carta oculta, Conselho. ele está falando, ele pode estar falando aqui de uma intervenção até externa, pode estar acontecendo de um domínio externo de pessoas autoritárias, de pessoas dominadoras, né? Entendi. Que externamente estão trazendo essa situação, que essa situação. que está roendo a sua energia, que está tirando a sua energia. E aí, quando a gente lê o livro e a mulher, aí muda o sentido do livro, percebe? Agora o livro está falando, busca o seu conhecimento, busca esclarecer essa situação, busca ler com clareza o que é que está se passando e com uma pessoa autoritária, uma pessoa dominadora. Então a carta conselho não estaria me aconselhando, está falando do que está por trás. Porque eu imaginei que como carta conselho e viesse o urso, e o urso eu assisti a aula, e vocês falaram do urso na última aula, significa força, significa poder, né? Um pouco de agressividade, né? Um pouco não, depende, né, da situação. Eu imaginei que vindo depois da mulher, eu não fiz o espelhamento de fato, mas vindo depois da mulher, eu imaginei que estivesse me aconselhando a usar essa força em meu favor, através da intuição, da intuitividade. Isso também. Isso também, e também assim, se a gente for mergulhar um pouco mais no urso, é que como eu não sei a situação, e aqui não é o momento da gente aprofundar no caso particular, né? Então a gente faz explorações, porque o objetivo aqui é didático, né? Sim, sim. Mas o urso também, ele é o quê? O urso, ele é aquele que se alimenta muito bem, né? Então aí tem a ver com o livro, né? O fato de você buscar esse alimento da consciência, da clareza, né? E de recolhimento, de se recolher, de fazer a sua hibernação, tá? Sim, e não necessariamente a carta oculta ela é conselho, não necessariamente, tá? Por exemplo, conselho você pode tirar porque é como eu falei na aula passada, você fala para o baralho o que é que você quer. Agora eu quero um conselho, pá. A carta oculta é a energia que a gente não está enxergando nas cartas que saíram. Saíram essas 3 cartas, você somou, deu o urso. Então, o urso está relacionado com essas energias. Por isso que eu falei que pode ser uma pessoa autoritária, abusiva, tá? Porque tem coisas ocultas que estão se aproveitando, estão tirando a sua energia. Vou falar uma coisa que é muito da leitura brasileira. Os ratos, quando tem uma abordagem espiritual, eles podem falar de obsessores. Seres espirituais, obsessores que estão tirando a sua energia, tá? Então, pode ser que esse urso também esteja ligado com essa energia mais espiritual do que humana, né? Se fosse uma consulta, eu iria te perguntar, como eu já falei antes,
Mas, Angélica, você trabalha com quem? Você trabalha com o quê? Você faz o quê para poder te dar uma resposta fechada, assim, né? Mais Fechado, completa, entendi. Tá, só tá? mais um adendo. Fica à Eu vontade. vi também na última aula, a Rebeca, se eu não me engano, perguntou se poderia reduzir do 15 para o 6. E aí você falou, não, você soma as 3 cartas, reduz pro. A redução é a soma das 3, não é? Mas aí eu fiz essa redução e saiu nuvens, que continua estando dentro do contexto de coisas ocultas, né? Isso. Vamos deixar claro aqui. A carta Fantasma da oculta. Ópera. É. Oi, Rita. Bom te ver. É, a carta oculta, ela é a somatória das 3 até o número 36. Se for 37, aí você reduz, porque não existe uma carta 30, Entendi. tá? Mas tudo bem que você fez esse raciocínio que traz as nuvens que continuam dizendo que tem preocupações, tem coisas ocultas, não está dando para enxergar tudo, tá? Então, intuitivamente, acabou dando certo, mas não é, Tá tá? bom. Tá, jóia. Tá? Obrigada. Até na aula passada, eu acho que foi, eu estava falando com o Maurício e fiz essa confusão, depois a Eliette fez a correção, fez o comentário dela, e aí que eu fiz a correção. Se a somatória for até o 36, você tem uma carta que vai ser a carta oculta. Se passar do 36, aí você reduz. Se for 37, vai dar 10, que é 1, cavaleiro. Tá legal. Tá bom, Beleza. obrigada. Obrigado a você. Quem segue? Eliette. Diga. Eu não tenho problema, minha pergunta era bem simples. Eu tenho um trabalho que eu faço voluntário, que é um trabalho espiritual, de atendimento espiritual, e vai sofrer uma reestrutura no segundo semestre com mudanças. E a minha pergunta era, como será o desenvolvimento do meu trabalho espiritual no segundo semestre? Saiu a carta da carta, né, a 27, a carta do sol e a carta do coração. Observando essas 3 cartas, olhando para cada uma individualmente, a primeira carta já está dizendo, é mensagem, eu vou ter, como eu estou falando de uma coisa espiritual, eu vou ter um bom relacionamento nessas questões espirituais, eu vou ter chegada de notícias boas ligadas às questões espirituais, que é o trabalho. O sol, ele é sempre energia, ele é sempre positivo. Ele fala de caminhos abertos para mim, né? De vitalidade, de realização, tá tudo, é um céu limpo, com o sol brilhante. E o coração é a questão da sensibilidade, da afetividade, da amorosidade. Nesse contexto da pergunta, eu vi o seguinte, que eu tenho que estar alinhada para desenvolver esse trabalho, eu tenho que estar alinhada com o meu aprendizado, com todo o meu conhecimento, com todas as mensagens que chegarão para mim nesse trabalho, as orientações que virão, mas também eu tenho que estar sabendo que eu vou estar sendo assistida espiritualmente, porque tem um sol aí no meio, e que eu tenho que estar alinhada com esses meus sentimentos dentro do meu trabalho. Só que aí, quando você faz a somatória, dá a foice. Na verdade, dá 82, que não está dentro das cartas, eu somei novamente, aí dá 10, eu não reduzi para 1. Né? Eu deixei no 10, que é a foice, e eu entendi perfeitamente, porque no trabalho... já aconteceu situações do tipo assim, de pequenas invejas, de repente você receber um elogio pelo que você está fazendo e o outro olha, isso são as relações humanas, e eu sou uma pessoa que sou meio assim de perceber, a coisa está falando, está ocorrendo aqui do lado meu, mas eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou vendo, e aí... é para eu também ter, a foice está dizendo para mim, em primeiro lugar, para eu cortar esses sentimentos, para eu cortar todas essas coisas que podem estar ligadas a melindres, a sensibilidades. Eu estou lá para desenvolver um trabalho, mas também está dizendo para eu cortar relacionamentos que não cabem mais.
coisas que não pertencem, conhecimentos que não pertencem, não tentar dar no trabalho mais do que representa aquele trabalho. Que às vezes você traz informações que o outro fala, ó, esse trabalho, por exemplo, eu vou falar de cabala no trabalho que é espiritual de incorporação. Às vezes não comporta. Então, ter essa percepção de que eu não sou o centro do universo, que o outro às vezes não é pessoal, a pessoa acordou de mau humor, para mim teve muita clareza essa foice. Maravilha, maravilha. Como Eliette traz uma leitura bem mais completa, né? Claro, ela já tem experiência, né, com o tarô, de atendimento e tudo mais, mas uma percepção muito clara. Deixa eu te perguntar, esse trabalho voluntário, você assina alguma coisa? Porque essa carta, ela pode estar falando disso, né? Do compromisso que você assina, do documento que você assina. Eu não pensei nisso. Não, não tenho. São acordos verbais. São acordos, inclusive a gente tem a flexibilidade de avisando antes, não ir, não comparecer. Claro. Porque é uma vez por mês só. Mas é um trabalho assim que me acrescenta muito. Por exemplo, graças a esse trabalho, eu estou conseguindo ter mais confiança na incorporação. Eu não tinha. Que interessante. Agora, você, como voluntária, você se reporta a alguém especial nessa? Sim, todo trabalho, por exemplo, a cada 3 meses tem um dirigente. Que pode ser um dirigente incorporado, ou seja, um caboclo, um cigano, ou pode ser a pessoa que fala, eu não faço incorporação, eu só faço tratamento abrindo portais, então tudo bem. Mas vai sofrer uma reestrutura porque vai mudar de dia, talvez mude de local, entendeu? E assim, se me deixar, eu vou querer ser palestrante, porque eu me sinto muito confortável falando em público. Mas exatamente a ideia do trabalho é a gente se desafiar. Futuramente, em algum momento, eu terei que gerenciar esse trabalho também, por 3 meses. Entendi. Mas na instituição, no local, você se reporta a alguém para marcar o horário. No trabalho, sempre é alguém. Então, eu vou tirar uma sugestão intuitivamente aqui com relação a essa primeira carta da carta. Escreva uma carta de intenção para a instituição. Deixe clara a sua intuição, a sua intenção lá. Tem intenção de ser palestrante, tem intenção de falar sobre X, Y, Z, tem intenção de contribuir com isso e aquilo. Escreve uma carta de intenção para alguém receber, tá? E é claro, aqui, carta, sol e coração, né? Tudo que você falou, é toda essa boa energia, toda essa boa frequência, né? Agora, a foice, ela vem para colheita. No seu caso, eu não sinto que a foice tem a sua leitura, que é muito importante, cortar essas crenças, né? Faz sentido, mas eu também vejo como a colheita, né? E se fosse o caso, se estivéssemos jogando, eu diria para você, tira mais uma carta agora para a gente ver o que vai colher. Tá? Entendi. Porque me parece que... É porque, eu explico, no último trabalho espiritual que eu fiz, houve uma situação muito decepcionante. Eu saía daqui de São Paulo, eu ia para Sorocaba, eu arcava com todas as despesas de ir com o Uber, voltar, porque eu saía esgotada, e inclusive eu vou fazer uma brincadeira, se você permitir. A pessoa um dia me ligou e falou, nossa, tal dia assim, depois que você saiu do trabalho, a gente teve que limpar, porque você trouxe um obsessor. Eu parei e falei, não, eu sou um ser muito apegado, os meus obsessores eu levo e trago de volta. Já dei uma cortada, porque, sabe, as pessoas gostam muito de fantasiar, e eu sou muito pé no chão para essa parte. Eu não vejo o mundo espiritual, o mundo energético, como algo sobrenatural, eu vejo algo como complementar à vida que tenho aqui. Isso mesmo. Então, isso que você acabou de dizer, por exemplo, é uma frase muito bonita para você escrever nessa carta. Eu vejo a vida espiritual como algo, né, complementar à vida que a gente leva aqui. É uma carta realmente de intenções para evitar esses más interpretações. Pelo menos a pessoa a quem você se referencia,
lá no espaço, no local, ela sabe, não, a Eliette me escreveu, ela sabe alguma coisa de você, que é a carta que vai revelar, alguma coisa que vem do seu coração, né? Vem iluminado pelo sol do seu coração, tá? Eu acho que é saudável para você, né? Para também deixar claro para você e para quem vai receber que está lá no trabalho, para não gerar esse tipo de situação dúbia, né? Então você dizer isso, né? Nessa carta, né? Enfim, da sua responsabilidade com a sua espiritualidade, tudo isso, né? Isso vai ser bem promissor. Obrigado você. Perfeito. Quem segue? Rita, tem cartinhas? Eu não Maurício? fiz o dever de casa, eu estou aqui. Foi uma semana muito intensa para mim. Acabei de chegar em Guarujá com mãe, então não fiz, mas estou aqui. Então, você tá com o baralho aí? Trouxe, não, isso eu trouxe. Tá bom. Então, enquanto o Maurício, vou perguntar se o Maurício tem cartinhas, aí embaralha, e aí tira 3 cartinhas, vamos brincar ao vivo, tá? Não tenha pressa de tirar as cartinhas, embaralha bastante com essa energia que você tá, de correria, de viagem, de outro lugar, tudo isso faz parte. Eu não preciso nem perguntar nada, porque sabe aquela coisa assim, tô tão enroscado que você fala assim, não quero perguntar nada. Não precisa perguntar nada, se não quiser. Fala, meu querido. Então, eu perguntei sobre usar inteligência artificial no Instagram, né? Usar um avatar, em vez de usar a mim mesmo. Essa é a ideia. Que isso facilitaria muito a minha vida. E aí saiu 35 a âncora, 22 o jardim e 25 a aliança. Bom, a âncora é da onde eu venho, né? Que é a primeira carta. Então, é assim, eu venho de uma situação onde eu estou muito estagnado, estou muito parado, né? É assim que eu leio. Assim, eu estou ancorado num porto, não queria sair de lá, né? Estou lá, finquei o pé ali. Que é bem isso que eu estou fazendo, né? Assim, eu não divulgo o meu trabalho assim de uma maneira ostensiva, né? Aí tem o jardim, quer dizer, não sei o significado do jardim, não fui olhar no livrinho, né? Mas imagino que é uma situação de o jardim brotam flores, brotam árvores, tem frutos, tem pássaros. Então é uma coisa que pode ser próspera, na minha opinião. É o que parece ser o jardim. O jardim também é o lugar onde as pessoas passeiam, se comunicam, né? É o lugar onde você tem lazer, quer dizer, tem que ser uma coisa divertida para mim, tem que ser uma coisa que seja um passeio né? Tem que ser uma coisa de comunicar com as pessoas, entendi assim. E aliança é que eu posso fazer um vínculo, né, com as pessoas através desse portal que se abre, né, uma aliança positiva, né. Mas a soma dos 3, que dá 92, que reduzindo dá 11, vai dar o chicote. Já não gostei. Porque o chicote, né, o chicote não entendi aí no caso, assim, seria o quê? Uma postura mais, assim, de cortar as coisas que não servem, expulsar da vida aquilo que não tem a ver, quer dizer, o que é? Não sei. Tá bom, mas obrigado por compartilhar. Vamos lá. Você está, então, falando de trabalho, né? O tema é trabalho e o tema é a exposição do seu trabalho, né? Como expor o seu trabalho, como divulgar, como ampliar, como mostrar para mais pessoas. O jardim, ele representa a vida social. Vamos lembrar do jardim do palácio. Então, as coisas acontecem no palácio, na sala do rei, nas alcovas, mas é no jardim que as pessoas se encontram, né, que se cruzam e que fazem alianças, inclusive, né, no jardim. A âncora, ela fala, não é propriamente uma estagnação, mas é assim, você parou seu navio, o navio, a imagem que a gente leu, né, na carta do navio, navio é movimento, o navio saiu de um porto, vai chegar em outro porto, está em alto mar, está em movimento. Quando ele chega no porto, ele joga a âncora, ele para o movimento, ele está parado. Ou ele está parado para abastecer, ou ele está parado para descarregar, ele está parado esperando melhorar o tempo, ele está parado. Então, é um pouco do que você vem trazendo, particularmente conversando comigo, do seu momento profissional, de que está parado, não está em movimento.
A âncora, ela se relaciona com a carta do jardim. Então, ela vai falar que a sua vida social está neste lugar, ancorado. Então, a gente já falou disso outra vez. É a coisa da zona de conforto. Você, até agora, navegou nos mares do seu trabalho, da sua profissão, de uma certa forma, com uma certa estratégia, com um mapa de navegação, né? Seja as pessoas recomendando os clientes para você, trazendo os clientes de alguma forma, não sei, né? E aí, esse movimento está parado, ele está estanque. Na verdade, as suas cartas estão falando do momento atual. A aliança é bem isso que você leu. Momento de fazer outras parcerias. E quando você pergunta da IA, ele pode estar dizendo sim para a IA. Sim, para você trazer a colaboração da IA, a parceria da IA para o seu trabalho. Porque aqui, e o chicote, para mim, o chicote está falando de você pegar o controle nas suas mãos, né? Sempre é essa a ideia. Você tá com você assumir a sua intenção, né? Você assumir a sua intenção. E o chicote também fala de ciclo. Lembrem disso que eu já falei? O chicote, você faz um movimento para trás, você pega impulso, faz, ele bate lá e volta, né? Então, é uma carta que também fala de ciclo, que tem a ver com esse ciclo que você está passando, né? De renovação da sua vida pública no jardim, da sua vida social no jardim. Como é que as pessoas vão te ver, como é que as pessoas vão te ouvir, como é que as pessoas vão saber do seu conteúdo, né? Já que você não quer aparecer, se você faz essa escolha, parece que o baralho está respondendo sim para você. Procure sim a inteligência artificial, procure essa parceria, assuma o controle, né? Não sei se você já conversa com a inteligência artificial, eu estou aprendendo a conversar. Eu já estou aprendendo a conversar com a inteligência artificial para ela me trazer o que exatamente eu quero. Então, por exemplo, essa pergunta que eu coloquei, essa frase que eu coloquei, eu já tinha em mente, né? Eu quero colocar uma coisa provocativa. Não quero falar, olha, o baralho responde tudo que você quiser. Não quero isso. Isso todo mundo coloca. Eu quero uma coisa ao contrário. E aí eu esbocei para a inteligência artificial essa ideia, pedi que ele melhorasse essa ideia e me desse 5 perguntas provocativas que fizesse esse caminho de curiosidade com as pessoas. Aí ele me deu 5 alternativas, eu escolhi essa. Aí depois eu escrevi, agora escrevo uma legenda que com características de humano, escreva uma legenda de fácil entendimento, escreva uma legenda que explique claramente que as perguntas do consulente é que vão direcionar a resposta do baralho, e termine com a gente chama de CTA, né, um comando para ação, né? Então, escreve aqui nos comentários e tal. Então, ele me deu toda a legenda. Eu li, mudei, porque tem coisas que aí eu que vou falar do meu jeito, apaguei umas, troquei de lugar outras, eu editei o que me foi entregue e publiquei. Isso foi agora, acho que umas 6 horas da tarde, quer ver? Vamos ver quanta visualização tá tendo. Foi há 3 horas atrás. Parece para mim que está uma entrega baixa, 128 visualizações. Não aceito não, eu quero mais. Eu quero mais. Mas às vezes também é o horário e o dia, né? Não. É 234 visualizações. Outra então, coisa. Deixa eu só comentar uma coisa. Quando você falou para o conselho, eu pedi o conselho, saiu a carta do anel, da aliança. Isso. O que você falou, ao escrever essa carta, eu estou criando uma aliança com o espaço. Com você mesma, com a espiritualidade, com quem está coordenando o espaço, e essa aliança vai fortalecer para evitar fofocas, fuxico, outras coisinhas, né? Atitudes dos ratos, né? Os ratos representam isso. Tem gente fazendo fofoca, tem gente tirando sua energia, né?
Rita, quer Obrigada. falar? Tá bom, Maurício? Tudo bem? Maurício? Tá. Ótimo. Rita. As cartas saem, elas pularam, né? As cartas pulam para mim. Então, ó, a cegonha, que é a carta 17, aí a árvore e o sol. Achei muito bom, achei tudo lindo, literalmente lindo. No final, assim, o lado oculto é o caixão, né? Ou seja, o final do ciclo, que já saiu da outra vez, mas o caixão sempre, nessa carta pelo menos, aparece um caminho tão lindo, então assim, é isso. A cegonha, eu imagino que é alguma coisa nova, né, a cegonha traz uma criança, sempre, né, pelo menos naquele tempo, era o que se imaginava. A árvore seria eu, né, então, essa árvore é frutífera. O sol, eu acho, o elemento auspicioso. Foi assim que eu li. Porque eu também não fiz pergunta nenhuma, né? Também não tem essa, né? Tipo. É. E veio, né? Tipo, eu estava embaralhando e caíram 3 cartas, porque não caiu nenhuma a mais nem a menos. Falei, então é para ser isso, pega isso, né? Foi isso. Isso mesmo. Eu gosto muito, já comentei isso na aula passada, eu gosto muito quando as cartas caem. Eu acho até que você que comentou, será que não é para tirar, que não é para ser do jogo e tal, né? E eu falei, não, baralho já tá falando, ó, tô te dando aqui as cartas, vamos lá. A árvore representando o seu momento, então ela fala da sua estabilidade, das suas raízes, do seu conhecimento, do seu florescimento, né? Da forma como você está crescendo como ser, como pessoa, nesse momento. A cegonha, ela fala de mudança. A gente associa sempre à gestação, né? Mas ela fala de mudança. Eu estava lendo sobre a cegonha. A cegonha, ela tem um grande poder de voar muito longe. E É uma ela árvore migratória, né? é uma ave migratória, ela sempre volta para o local, ela é uma ave fiel, ela cuida dos filhotinhos, o macho fica no ninho com a fêmea, cuidando dos filhotinhos, os filhotes sabem onde eles nasceram e voltam. Então, está falando dessa volta para você, dessa mudança, dessa viagem para dentro de você, nesse aspecto da árvore, dessa sabedoria, desse conhecimento, das suas raízes que você já, né, tem fincadas na sua história pessoal, e o sol vem iluminar tudo isso. Aí a cegonha e o sol, quando a gente faz aí a leitura das duas, né, das cartas laterais, lendo pela lateralidade, então ela fala também de um movimento muito iluminado pelo seu eu superior, pela sua consciência, né? Esse movimento que você está fazendo. Você disse que está no Guarujá hoje? Acabei de chegar, vou passar. Porque hoje a casa da minha mãe é aqui, é que agora ela mora comigo. Então eu trouxe ela, a Raiz, eu trouxe ela, porque ela aqui ela brilha, ela fica feliz que eu estou na casa olha dela. que linda, né, essa sua leitura. Você Então, trouxe a mãe, a árvore, a matriz para o ninho dela. Né? Exatamente. No E o momento mais que interessante é que eu tenho plantas vivas aqui, impressionante, fica fechado. E tem uma violeta, eu consigo manter uma violeta que nem eu sei como eu consigo, mas eu consigo. Fica como se fosse uma. Como incubado, sabe? Aquela flor de maio, mas ela tá dando em junho, entendeu? São lindas, e é isso. Então, acho que para minha mãe. Florescendo. Nós vamos falar do caixão hoje, né? Hoje a aula vai falar da serpente e também do caixão. E o caixão é fim de ciclo, é renovação, é um novo tempo, né? Ciclos que se encerraram, então muitas coisas do que você viveu ou conheceu até agora podem estar nesse momento de completa mudança, né? E é curioso porque você, como filha, está cuidando da sua mãe, né? Sim.
E hoje, muito assim, no carro, foi muito interessante, porque eu só consegui sair. Ela fez um ato falho, como eu, como mãe dela. E eu tenho o nome da mãe dela, entendeu? legal. É isso. Muita Poderoso. sincronicidade. É, poderoso aqui. Poderoso. Obrigado, Obrigada. querida. Ellen, você chegou a fazer, tirar Eu novo? fiz, sim, não sei. Curiosamente, saiu o caixão em duas tiragens que eu fiz, como eu tô atrasada, estava tirando as aulas, eu fiz duas tiragens, fiz três, na verdade. Mas Ah, eu gostaria de compartilhar uma delas, tem a ver até um pouco com a pergunta do Maurício, mas a primeira tiragem que eu fiz foi sobre o meu ateliê. É um negócio que eu estou fazendo paralelo ao meu trabalho, né? Eu trabalho no tribunal, enfim. E aí eu queria saber sobre o meu ateliê, né? Qual é esse negócio? Aí saiu o trevo no centro, o navio e o sol. o navio aonde? O Fala navio, na primeira sequência um, carta. 2, 3. 1, 2, 3. Navio, Navio. trevo e sol, que somados dão a cruz. Tá. Você tem uma leitura? Então, o que me veio assim, que eu tô vindo de um caminho. Ai, gente, tô começando a minha primeira aula, tô Não, se falando. fica Eu venho de um tranquila. caminho que eu tenho, um caminho, estou numa direção que é esse empreendimento, navio, comércio também do meu ateliê. Estou me preparando para minha aposentadoria, então eu quero fazer uma transição de carreira nesse ponto. Estou tendo pequenas colheitas, pequenas alegrias com tudo isso, pequenos resultados ainda falando financeiramente, né? Mas que tem algo próspero, que é o sol, que é um caminho que leva para o sol. E quando saiu a cruz, me veio, é meu destino. Não sei, porque para mim cruz tem a ver com destino. Então tá no meu caminho, tá certo, no caminho. O navio tá indo para o lugar certo, não tá ainda rendendo os frutos que deveria, mas tem o sol lá na frente. A gente está indo em direção ao sol. Foi o que eu fiz, foi onde eu consegui chegar. E quando saiu a carta oculta, que a minha dúvida agora, como as meninas estavam falando, posso chamar de meninas, né, gente? Ninguém vai se ofender comigo. Somos Adorei. todas, tá ótimo, então. Então tá bom. A cruz me veio assim, a carta oculta é a carta de conselho ou não é a carta oculta? Conselho é outra coisa, isso eu não sei se eu peguei. Conselho é outra coisa. A carta Ah, tá. oculta é uma energia que as três não estão muito claras. Então, Ah, assim, a cruz, ela fala de vitória, ela fala de proteção, ah, e ela fala, eu não gosto dessa palavra, mas ela fala de sacrifício. É uma vitória que exige, olha sua carinha já foi mesmo, tem a cruz para carregar, essa é, carinha mesmo, meu Sacro Deus, né? ofício. Sacro tipo ofício. isso. Sacro ofício. Mas É tem a ver com diferente, por destino, exemplo, não? se a carta é diferente, por exemplo, se a carta oculta fosse o ramalhete. Aí é surpresa, alegria, uau, né? A cruz já é esse sacro ofício, né? Trabalho Mas duro, né? Porque é ateliê de cerâmica, gente. Tem que ter é um paciência. trabalho, é um trabalho. É. Agora, a sua leitura é muito precisa, a sua leitura é muito precisa, muito clara, é isso mesmo. O navio, ele fala de um movimento que você já está fazendo, você já vem de uma trajetória, você já está navegando, você já está nesse mar, você já está nesse movimento. Eu gosto sempre de lembrar, o navio aqui, quando não é a âncora, né, como o Maurício trouxe, o navio ele está em movimento, ele saiu de um porto em direção a outro. Ele também fala de negócios, ele fala de transações comerciais, né? O trevo é isso mesmo que você leu, né? São pequenas alegrias já que você já pode colher, e o sol aí iluminando e dizendo, trazendo uma muito boa energia para esse movimento, para essa trajetória. Mas uma trajetória que tem sim, né? Alguns tropeços. Aí, como eu falei anteriormente. Se você quiser um conselho, aí você fala para o baralho, porque aqui você não falou para o baralho, você somou os números e tirou a carta oculta. Aí você fala para o baralho, quero um conselho. Você pode embaralhar de novo, né, e tira uma carta. E como a Eliette fez, né? Ela tirou, então ela teve clareza da questão da parceria, da aliança. Eu acho que o Maurício fez isso numa das leituras da aula 2, se eu não me engano, que ele fez isso, né? Você pediu para ele tirar uma outra carta, né? É Isso. isso, então. Tá. E você já me ouviu dizer, o baralho é seu, você tira quantas cartas você quiser, não tem regra, não tem lei. Quer Tá. dizer, aí, eu não entendi o conselho, saiu, sei lá,
né? Ah, Uma carta lá, eu saiu ia te homem. perguntar isso. Não Então quer entendi dizer que eu fiz, desculpa, é só para eu aproveitar a carona da Pode pergunta falar, da pode Ellen. falar. Então a minha carta oculta se referia à minha leitura. Então, se eu quisesse, eu poderia então tirar uma carta, pedir ao baralho, me dê um conselho a respeito dessa situação, e aí, se essa carta, porventura, não me desse ainda um esclarecimento, eu poderia tirar mais. Como Quantas você quiser. conselho. Tá, Quantas você quiser. Você pode tá. dizer assim, então você tirou lá, a sua foi o livro, os ratos, a mulher e o urso, carta Isso, oculta. Aí você fala, isso. tá, entendi mais ou menos, não entendi muito, agora eu quero um conselho, me dá um conselho sobre essa situação. Saiu uma carta e você não entendeu. Saiu a Tá. chave, não tem nada a ver com as outras. Você não entendeu? Você pode tirar mais uma, mais duas, e aí fazer essa leitura tripla de novo, do conselho. Ótimo, tá bom. Legal. Ótimo, tá. Entendeu? Obrigada. É aquilo que eu falei na primeira aula. Não leva a sério, é uma brincadeira, e é ele que está brincando com você. Né? Ele é Entendi, seu, claro. é o que eu falei, você dorme com ele, você acorda com ele, você põe ele no altar. Ele é seu, você conversa com ele. Tá, Tá? joia. Muito obrigada. Maravilha. Deixa eu falar uma Bom, coisa, minha Chico. gente. Então, aproveitando, se eu tivesse aqui, se eu tirasse uma carta aqui a mais nessa leitura que eu fiz dessas três e desse oculto, eu tirar uma embaixo, uma em cima, eu posso fazer aquela leitura que você mostrou de cruz ou eu tenho que tirar tudo de novo? Não, a leitura de cruz, você sempre vai olhar para o baralho a partir do combinado que você fez. O Não combinado que fiz você fez. combinado. Oi? Não fiz nenhum combinado assim ainda. Não, você fez o combinado de tirar 3 cartas. Ah, tá. Então, mas aí se eu Esse foi tirar o combinado. 3 para ler de pé, por exemplo, como conselho, eu poderia pegar? Não, mas aí Eu você tirei tem que mais combinar. duas e pus Aí assim você. uma leitura conjugada com a do meio, sabe? Entendi. Tudo bem. Eu adoro alunos assim. Desculpa, mas eu não. Maravilhoso. Não, é ótimo, é muito criativo, é muito bom e vai explorando. Mas qual é a situação? Se você quiser tirar 5 cartas, ou seja, 3 no meio, uma em cima, outra embaixo, em cima sendo o seu plano mental, o que está na sua cabeça, no seu plano superior, e embaixo o que está oculto, você tem que combinar com o baralho. Beleza, eu então é vou- uma tirada específica, que eu vou tirar todas as 5 Estou cartas. embaralhando e vou tirar 5 cartas para ver a minha situação do meu ateliê. Vou tirar Tá. 5 cartas. Então, 1, 2, 3, 4 em cima, 5 embaixo. 5 embaixo. Tá bom. Foi o Tem uma combinado. ordem. Aqui não. Aqui o combinado, que foi o que eu sugeri, tira 3 cartas e a carta oculta. Então, isso já estava combinado. Você não pode agora pegar e pôr uma em cima e outra embaixo. É um outro Nesse- jogo. Posso falar Nesse mais caso uma do- leitura minha? Mais uma tirada? Pode? Mais uma tirada, já que eu não vi na outra aula? Posso fazer Pode. mais uma? Quer tirar agora? Porque é sobre. Não, eu tirei mais uma que eu fiquei. E saiu o caixão como carta oculta. Como a gente vai ver ele hoje, e era sobre o Instagram também, como tem esse assunto que veio junto com o Maurício, você está falando da inteligência artificial. Meu Instagram do ateliê está parado desde dezembro. E aí eu perguntei se eu deveria investir no meu Instagram. Foi só essa pergunta, se eu deveria investir no meu Instagram. E aí saiu a serpente, a cobra, né? Os livros e a mulher. Como carta oculta saiu o caixão. Tá E ótimo. aí Ó, me veio assim, tipo, quem cuida do meu Instagram é minha filha, que é arquiteta e que tira as fotos e que posta e que cuida toda da minha parte de marketing, só que ela tá com um monte de coisas pessoais dela, tá? Só pra você entender o contexto do porquê tá parado. Ela bateu foto de um monte de peça minha de cerâmica e tal, e ainda não postou, e tá tudo parado, desde dezembro. Então era se eu investiria. Eu não consegui entender direito essa serpente, mas me pareceu alguma coisa de cuidado, como você falou, cuidado, né? Olha, pode ser alguma pessoa com inveja, porque para mim serpente tem a ver com inveja. Eu não sei, tá? Se tá certo ou não. O que me veio também é cuidado com cópias do que eu faço, por causa dos livros, mas aí eu não sei o livro exatamente o que era. Hoje você falou um pouquinho dos livros aí nessas leituras anteriores. tá E a bom. mulher, que acho que tem a ver comigo, né? A mulher é você. Quando cai a mulher na tiragem de mulheres, ela está falando de você.
E o caixão, assim, então será que é para finalizar? O caixão é final de ciclo, né? Caixão é final de ciclo. Você mesma está percebendo que tem um ciclo que precisa se encerrar. Se o Instagram está parado, se tem as fotos, se não movimentou e tal. Mas eu vou te pedir uma gentileza. Vamos seguir para a aula, porque a gente vai falar do caixão e da serpente. Opa, então, por isso que eu quis te mostrar essa minha tiragem, porque justamente são 2 cartas de hoje. De hoje, aí pode te trazer algumas clarezas e depois qualquer coisa a gente pode falar no particular, no WhatsApp. Claro, mas também sem problema, se não der também sem problema. Não, mas eu quero repetir, vocês podem ficar sempre à vontade para me chamar. Chico, eu tirei 3 cartas aqui para tal assunto, que é uma outra coisa que te ocorreu, e saiu isso aqui, né, e a gente compartilha esse conhecimento, né, a gente compartilha essa percepção, porque qual é o objetivo? É vocês desenvolverem a sua intuição, vocês terem o conhecimento das cartas, mas da simbologia da carta mais ampla, e não da palavra-chave, né? Cobra é traição. Não, nós vamos ver a cobra hoje, né? Hoje a cobra vai fumar. Beleza, então vamos para a aula, estou esperando. Tá? E aí vocês terem essa intuição, vocês terem o conhecimento do conteúdo da carta, vocês terem a capacidade de ler o símbolo mais amplo e fazer a narrativa, que é o que a Eliette fez. Na verdade, todo mundo fez um pouco, né? Essa narrativa. Eu vejo assim, não as cartas estanques, mas uma narrativa com um começo, meio e fim, que faça sentido.